Meus irmãos, abra comigo, por gentileza, João, Evangelho segundo João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Amém? Todos acharam? O tema dessa noite é um convite especial. Um convite especial. Vou dar aqui uma tarefa para vocês quando chegarem em casa. Peço a gentileza que vocês leiam o capítulo 7 inteiro. São 53 versículos, tá bom? Porque eu vou só pinçá-los aqui, mas que você possa chegar em casa e estudar e dar uma lida nesse capítulo inteiro, do capítulo 7, que ele é muito maravilhoso, tenho certeza que você vai ser abençoado, ok? Hoje nós vamos trabalhar o versículo 37 e o versículo 38. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo o texto que diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Nós queremos, ó Pai, ouvir a sua voz nessa noite. Por isso, Senhor Deus, que a nossa atenção, a nossa mente, todo o nosso foco esteja no Senhor e naquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado, porque eu sei que essa palavra ela é poderosa para mudar as nossas vidas, para transformar os nossos duros corações. Que o Senhor Deus faça com que cada um de nós possamos entendê-lo, ouvi-lo nessa noite. Prepara os nossos corações e que possamos dar uma resposta a esse convite especial que o Senhor quer nos fazer essa noite. Amém. Amém. Meus irmãos, como é bom receber um convite, né? Convite para uma festa, convite para um casamento, é bom, né? Você receber um convite de alguém que você ama, de alguém que você tem carinho, um convite para fazer parte de uma empresa, de uma equipe, o convite para trabalhar numa outra empresa, isso é muito bom, não é verdade? É muito bom. Tem alguns convites que são ruins também, né? Convite para se retirar da reunião ou de uma empresa, faz parte, mas o fato é que normalmente os convites são coisas boas e a gente gosta de recebê-los. Aqui Jesus, essa noite, ele faz um convite muito especial a mim e a você. Lembrando que Jesus estava na Galileia e ele estava lá, ele tinha curado um aleijado no tanque de Betesda e ele estava ali na Galileia depois desse fato, quando uma outra festa estava se aproximando daqueles dias, a festa dos tabernáculos. O que é essa festa? Essa festa relembrava a intervenção sobrenatural de Deus, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Essa festa lembrava que Deus abriu o Mar Vermelho com mão poderosa, que Deus providenciou durante 40 anos o maná para aquele povo comer e providenciou água de uma rocha, né, para os israelitas saciarem a sua sede. Os judeus celebravam essa festa sempre no final das colheitas, para agradecer a Deus pela provisão, ok? Então, estava se aproximando essa festa, e Jesus estava ali, e nós vemos já no primeiro versículos ali desse capítulo 7, que houve uma manifestação de incredulidade dos próprios irmãos de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse
ali para essa festa. E o texto no versículo 5, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 7 de João, vai dizer que, pois nem os irmãos de Jesus criam nele. Eles não acreditavam em Jesus, embora a essa altura eles já tivessem percebido que as suas afirmações e as suas obras não eram de uma pessoa comum. Eles já estavam percebendo algo diferente. Os irmãos de Jesus, eles raciocinavam da seguinte maneira: bom, se Jesus de fato é quem diz ser, então ele deveria ir nessa festa do tabernáculo, demonstrar-se publicamente para receber reconhecimento. E eles pensavam que uma pessoa pública, não só eles, mas os judeus, que quer avançar, que quer demonstrar algo, eles têm que causar impacto em Jerusalém, na capital. Então eles falaram para Jesus: vai lá, Jesus. Né? Para eles era meio que inacreditável que alguém que tivesse certeza de ser o Messias evitasse intencionalmente a publicidade. Vocês lembram que Jesus, ele se afastava disso. Toda vez que tentavam colocar Jesus como rei, ele saía pela porta da esquerda, porque eles não queriam isso. Mas o pensamento desses homens era que alguém que desejasse ser uma personagem pública deveria se mostrar, não permanecer na obscuridade, devia se mostrar ao mundo. E eles achavam que Jesus deveria fazer isso. Por isso que eles já no comecinho do capítulo, eles começam a dizer: Jesus, vai lá à festa, se mostre, né? Mas Jesus não tinha essa intenção de ser reconhecido desse jeito. O texto diz que eles foram sem Jesus, eles subiram para comemorar a festa religiosa. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como as coisas são, né? Como é interessante, eles aceitaram participar de uma festa religiosa que lembravam a ação de Deus no meio do povo. Entretanto, eles não reconheceram o próprio Messias. E eu quero que você perceba aqui, meus irmãos, como é fácil, muitas vezes, nós seguirmos as tradições sem assimilarmos a vida eterna e a palavra verdadeira. A Bíblia deixa claro aqui, meus irmãos, lá em Atos 1,14, que os irmãos de Jesus se tornaram seguidores deles só depois da ressurreição. Isso porque Jesus se revelou, pelo menos a um deles pessoalmente. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, rapidamente, antes de entrar nesse convite de Jesus, é que nós precisamos fugir da religiosidade. A gente está muito mais propenso a guardar leis, a fazer as coisas que nos mandam, a flagelar nosso corpo, do que realmente aprofundarmos numa busca pela intimidade do Senhor, em conhecer o Senhor. Muita gente, é mais fácil para muitas pessoas ler a Bíblia 4, 5, 6, 7, 8 vezes, é muito mais fácil jejuar 21 dias, 40 dias, é muito mais fácil levantar de madrugada e para fazer um rito de oração, do que realmente se relacionar com Jesus. Eles queriam, muitos querem se relacionar apenas com a religião. Sabe por quê? Porque na religião você não presta conta a ninguém. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele conhece o seu coração, e você presta conta a Ele. Você tem que lidar com a raiva, você tem que lidar com a falta de perdão, você tem que lidar com as situações que envolvem a sua vida, você tem que ter uma moral saudável, porque Jesus está vendo, Jesus mora em você. Então, muitas pessoas acabam não querendo se envolver com Cristo realmente. Elas preferem seguir um rito, cumprir algumas ordens, que já está bom. É o famoso bater o cartão, não é verdade? A segunda coisa que eu enxergo nesse texto, no comecinho desse texto, sem entrar ainda no assunto que eu quero trabalhar, é que no versículo 6, fala sobre a questão do tempo certo. Jesus disse: olha, para mim ainda não chegou o tempo. Os irmãos estavam dizendo, os irmãos de Jesus, vai lá, vai para Jerusalém, se aparece lá, você tem que se envolver no meio do público. E Jesus diz: olha, para mim ainda não chegou o tempo certo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a agenda de Jesus já está estabelecida. Jesus, ele tinha consciência do seu tempo, da sua hora, e ele sabia que a sua agenda tinha sido estabelecida na eternidade.
que ele andava segundo a agenda dos céus, não a agenda dos homens. E ele estava sintonizado no plano do Pai. Foi por isso que ele não atendeu, então, a sugestão dos seus irmãos, para que ele se manifestasse abertamente a Jerusalém, porque a sua hora ainda não tinha cumprido. E eu lembrei daquele versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz que há tempo e propósito para todas as coisas. O texto diz, meus irmãos, que para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Jesus sabia que não seria na festa dos tabernáculos, mas na festa da Páscoa, que ele seria imolado como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele não andava na agenda desse mundo, ele sabia muito bem que o mundo não odeia aqueles que seguem a sua agenda, mas por ele não segui-lo, o mundo o odiava, queridos irmãos. Ele não procurava agradar o mundo, mas antes ele denunciava os pecados do mundo. E aqui tem um princípio muito importante para mim, para você, para todos nós. Se nós amamos a Jesus, como dizemos que amamos, e queremos servi-lo, nós não podemos andar na agenda deste mundo, não podemos andar na agenda das pessoas, ou seja, nós não podemos concordar com as coisas desse mundo, achar que é normal aquilo que o mundo diz que é normal. Queridos irmãos, não podemos aceitar as imposições que esse mundo coloca em nós, nós não podemos nos dobrar diante dessa sociedade decaída. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa andar na agenda de Deus, nos planos de Deus. Mais tarde, então, Jesus ele vai à festa. Versículo 10, acompanhe na sua Bíblia aí. Diz que ele subiu à festa, mas não abertamente, ele foi em segredo. Talvez ele tenha feito isso, meus irmãos, evitando de chegar junto com a multidão, para que aquela multidão não o reconhecesse e desse a ele uma entrada triunfal, como ocorreu meses antes. Ele não queria ter uma demonstração prematura dessa natureza. Por isso que Jesus subiu. Depois ele apareceu lá, mas ele apareceu depois que todo mundo estava lá. Ok? Teve o tempo dele, teve a agenda dele. A terceira observação, meus irmãos, é que o ensino de Jesus produzia admiração nas pessoas. Versículo 15, acompanhem comigo. Os fariseus, Jesus ele ensinava como os fariseus, porém eles tinham autoridade nas palavras, coisa que os fariseus não tinham. O texto, versículo 15 diz: os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? E é uma verdade, Jesus ele não havia frequentado as escolas rabínicas. Jesus ele não havia estudado em um grande colégio rabínico de erudição. No entanto, ele falava com um domínio notável, com um poder sem igual nas escrituras, e as pessoas reconheceram isso. O seu conhecimento não era derivado de uma instituição humana, de uma faculdade de teologia, não era derivado de estar sentado aos pés de algum homem sábio daquela época. Aliás, ele refutava os mestres do judaísmo. E Jesus ele não falava de si mesmo, ele falava das coisas que vinham dos céus. Versículo 16, acompanhe comigo: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, diferente dos seus contemporâneos rabínicos, dos seus mestres rabínicos, o seu ensino vinha da parte de Deus, não vinha de uma cadeia de tradição humana, mas vinha de Deus, do próprio Deus. Por isso ele tinha autoridade naquilo que ele falava, porque as pessoas reconheciam e os seus corações queimavam quando ele falava. Mas se Jesus fosse um pregador hoje em dia, talvez Jesus não seria bem recebido dentro de muitas igrejas, porque o seu ensino era um ensino de exortação. Ele falava com amor, mas ele era firme. Versículo 19, acompanhem comigo. Ele exortava, ele diz o seguinte: olha, Moisés não lhe deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedecem, porque vocês procuram matar-me. Jesus acusando esses homens de desobediência da lei mosaica. Os judeus, eles eram guardiões da lei, e agora são acusados pelo próprio Jesus
de transgressores da lei, que eles não conheciam a Deus. E isso despertou uma fúria dos judeus, e não só dos judeus, mas os próprios sacerdotes, junto com alguns judeus, tinham um plano para matá-lo. Versículo 20. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Esse é o pano de fundo, é o contexto daquilo que eu quero pregar essa noite. Então, a situação era essa: Jesus estava subindo para uma festa muito tradicional, todo judeu tinha que estar numa festa do tabernáculo, Jesus também foi lá. E ele faz então um convite. No último dia da festa, o dia mais importante, diz que ele se levanta, se coloca em pé, e com grande voz ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, se nós fôssemos ficar em cima desses versículos, desses 2 versículos, nós poderíamos passar aqui horas e horas refletindo sobre eles. Quando Jesus se refere aqui a ele como água da vida, meus irmãos, a água que mata a sede, ele está fazendo uma referência à água que o povo de Israel tomou no deserto. Jesus é a rocha ferida que brotou água. Jesus é a água da vida. Ele é o manancial da água da vida. E com essa fala, ele faz então um convite às pessoas que estavam ali naquele momento, e ele faz um convite a nós também nessa noite. Eu quero destacar sobre esses convites. A primeira coisa eu quero dizer é que esse convite é um convite maravilhoso. Ele diz: olha, se alguém tem sede, venha. Não é o primeiro convite que Jesus faz, meus irmãos. Nós temos outros. Por exemplo, Apocalipse 3:20, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Existem muitos outros convites, como também não é a primeira vez que ele usa a figura da água viva como símbolo da salvação. Jesus, ele declarou em João 6,35 o seguinte: olha, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está dizendo que ele é a fonte espiritual. Jesus é aquele que pode satisfazer os anseios da alma humana. Quando a profecia de Isaías 55 é dita pelo profeta, ela faz uma revelação, ela apontava para Jesus. O texto diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas que vocês não possuem, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Ele estava falando aqui sobre a graça de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que também disse à mulher samaritana, em João 4,14, dizendo: olha, mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva a jorrar para sempre. E ainda no texto de Apocalipse, o texto diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da água da vida. Então Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, essa noite para você: você está cansado? Você está frustrado? Você está perdido? Venha à fonte, beba dessa água, a água da vida. Entregue a sua vida a Deus, porque Jesus pode transformar o caos que se encontra a sua vida em um lugar de paz e refrigério. Mas é necessário você aceitar esse convite. Esse convite é um convite maravilhoso, porque você não merece esse convite, nenhum de nós merecemos, mas Ele nos faz esse convite: olha, eu sou a água da vida, se você beber de mim, você vai fluir de água verdadeira. E além de ser maravilhoso, é um convite para todos, é um convite universal, porque o texto diz: olha, se alguém, esse se alguém aqui, meus irmãos, pode ser um pobre, rico, pode ser um ateu, um cético, um agnóstico, um idólatra, um feiticeiro, um místico, um descrente, um religioso.
pode ser um jovem cheio de saúde e vigor, pode ser também um ancião avançado em dias. Esse alguém pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um doutor da lei, um analfabeto. É para todos, é universal. Esse convite é estendido para todos. E esse convite, meus irmãos, é para quem já bateu em muitas portas e só encontrou decepção. É para alguém que já desistiu de mudança, para quem está com a sua alma vazia. É para você, é para mim que estamos ouvindo esse sermão. Para você que foi criado na igreja e ainda não sentiu o toque de Deus e não nasceu de novo. Esse convite é para você também. E além desse convite ser universal, ele é um convite para uma intimidade com esse Jesus. Porque o texto diz, olha, venha, se alguém tem sede, venha a quem? A mim. Esse texto, meus irmãos, é um convite de Jesus não para aderir a uma religião. Infelizmente as pessoas amam religião, adoram fazer coisas para Deus, mas esse convite é para iniciar um relacionamento com Ele. Só Jesus pode saciar nossa alma sedenta. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem a água da vida. Os judeus estavam festejando um ritual, mas a religião não pode matar a sede da alma, apenas Jesus pode. Porque sem Jesus, toda religião é vã. E quando Ele diz, olha, venha a mim, Ele está dizendo para você, eu quero algo mais profundo, venha, busque algo mais profundo, mais do que a religião, mais do que conceitos, busque a mim, o verdadeiro Deus. É um convite à intimidade, mas para isso, você precisa querer ter mais, né? Porque o texto diz, se alguém tem sede, esse convite é para aqueles que têm anseio por algo a mais. Para você que não está satisfeito com a sua vida espiritual, que não está satisfeito com a sua vida que você está levando, não está satisfeito com a sua vida de oração, com a sua vida de dedicação a Deus, mas é para você que espera algo a mais de Deus. O texto diz, né, se alguém tem sede, meus irmãos, ou seja, só os sedentos podem chegar a responder esse convite. E Jesus, só o sedento pode ir a Jesus. E porque quando você não está com sede, você não vai à fonte. Sem sede você não procura água. Meus irmãos, a sede não dá trégua. Ela exige uma solução imediata, urgente. Então a pessoa que está com sede, ela vai atrás de matar essa sede. E Jesus diz, olha, quem tem sede? Sede de mim. Não da religião, não de algo que a religião possa promover, mas de mim. E por conta disso, esse convite é um convite para um posicionamento, porque o texto diz, olha, se alguém tem sede, venha. Precisamos nos posicionar em relação à nossa fé, em relação ao nosso cristianismo, em relação àquilo que nós pensamos de Deus. Posicionar-se com Cristo exige um rompimento imediato com as coisas do mundo, com as coisas do passado. Ser um cristão, meus irmãos, é a coisa mais revolucionária do mundo. Ninguém é neutro nessa questão de Cristo. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Lucas capítulo 11, versículo 23, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não junta, espalha. Então, a indecisão é uma decisão de não decidir, irmãos. Há mais, alguém pode dizer, pastor, mas olha, eu estou tão tempo longe de Deus, que para mim não há mais volta. Querido irmão, para Deus não há ninguém irrecuperável. Não há poço tão profundo que a graça de Deus não suplante em profundidade, mas basta um posicionamento, basta um querer, um levantar-se, um agir em direção a isso. Todos podem ser mudados. Eu ouvi uma história esses dias de um homem que era ateu e era comunista, e num determinado momento da sua vida ele acabou se encaminhando para um abismo da feitiçaria, das coisas das trevas, e numa determinada reunião dentro de um lugar desses, o diabo se incorporou em um homem e disse para ele, fulano,
você quer fazer um pacto comigo? Faça um pacto comigo. E ele olhou para aquele homem e disse: se você é quem eu penso que você é, eu quero fazer um pacto com Deus. Ele saiu dali, entregou sua vida e começou a servir a Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer, basta um posicionamento. Esse convite, ele é um convite para todos, ele é universal, é um convite para a intimidade, mas é necessário você se posicionar. É necessário você olhar para dentro do seu coração e dizer: alguma coisa precisa mudar na minha vida. Porque o convite que Jesus faz para nós é um convite para uma experiência pessoal. O texto diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O convite de Jesus é para uma experiência pessoal. Jesus não está convidando as pessoas para olhar a água. Jesus não está convidando as pessoas para analisar a água, para admirar a água, para conversar sobre a água, para criticar a água. Jesus está convidando as pessoas para beberem dessa água. E muitos ouvem falar de Jesus, leem sobre Jesus, mas não e nunca o experimentaram. São religiosos, mas não são convertidos. Muitos são criados na igreja, frequentam os cultos, mas nunca beberam da água da vida. Nós temos um relato, um exemplo bíblico sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem, um mestre da lei, um fariseu, um religioso, um líder religioso. Mas Jesus disse que ele deveria nascer de novo. E num determinado momento ele se posicionou e teve o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele. O interessante é que esse texto diz que esse convite é oferecido por Jesus como um grande favor, como um grande clamor. Porque o texto diz, meus irmãos, no versículo 37, que no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus levanta, grita, fazendo um convite. Veja, meus irmãos, que não é o sedento que grita por água, mas é o libertador que oferece água e faz isso com veemência. Sabe por quê? Porque Jesus expressa um grande desejo de querer salvá-lo, de querer que você aceite esse convite e esteja no lado dele. E ele quer dar a você e a mim a água da vida, meu irmão. Ele deseja satisfazer a nossa alma. Por isso ele diz: olha, venha a mim e beba. Esse convite está aberto a mim, está aberto a você. Vá à fonte da água da vida, vá a Cristo. O tempo é hoje, diz a palavra, hoje é o dia da salvação. Hoje os anjos prepararam uma festa para celebrar a volta de alguns, o encontrar do Senhor com outros. Mas então chega de viver sem paz, chega de viver na religiosidade, chega de buscar fontes que não são verdadeiras, não satisfazem a alma. Os cristãos estão cada vez mais buscando outras coisas para satisfazer suas almas. Os cristãos estão cada vez orando menos e passando mais tempo na Netflix, na internet. Passam 2, 3 horas vendo uma TV, mas não conseguem passar 15 minutos orando. Jesus está dizendo: olha, essas fontes, elas são fontes estragadas, com águas impuras. Elas não são verdadeiras. Elas não satisfazem a alma. Quando a luta vier, a perseguição, as situações da sua vida vier, essas fontes não te sustentarão na presença do Pai, diante da dificuldade. Porque a fonte genuína, ela vem junto com uma promessa. Aqueles que aceitam o seu convite, diz o texto, versículo 38, diz: olha, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão água viva. Ele está oferecendo vida pura. Ele não fala a respeito de um poço, de uma água parada. Ele fala de rios que fluem, que correm para uma vida limpa, uma vida pura. São rios de água viva, não água morta, meus irmãos, onde muitas pessoas estão bebendo. Água limpa, não água suja. Por isso, precisamos deixar de viver na impureza,
deixar de alimentar-se as nossas mentes, nossos olhos da lascívia, de entupir nossos corações com sujeira, chega de abastecermos a nossa alma em banquetes aonde só nos trarão derrota, desgosto e nos envolverão em pecado. Jesus tem uma vida santa para mim e para você. O sangue de Jesus nos purifica e Ele vai nos lavar de maneira a qual o seu Santo Espírito regenerador vai nos regenerar. O mundo tem oferecido comida estragada para as pessoas. Elas estão cada vez mais empanturradas de drogas, de sexo, de álcool, intoxicando as suas almas, gerando aí um vazio sombrio. Mas Jesus nos oferece a vida verdadeira, uma vida pura. E não é só isso. Diz que esse rio, ele é abundante, ele é maiúsculo, é que nos leva à vida eterna. Jesus aqui ele não fala de um filete de água, de um riacho de água. Ele diz que é um rio de águas vivas, uma coisa abundante. E ele não para por aí. Quando você entra nesse rio, quando você aceita esse convite, a bênção que está sobre você vai desaguar em outras pessoas. Então não é somente aqueles que bebem da fonte que receberão a satisfação de Cristo, mas aqueles que estão ao nosso redor também. Porque aquele que é abençoado se torna, pela graça de Deus, um canal de bênção abundante na vida de outros. A nossa família é alcançada, os nossos filhos são alcançados, os nossos amigos são alcançados por esse rio que nos está nos purificando, nos tratando. A vida de Deus fluirá através de nós. É isso que o profeta Ezequiel diz lá em Ezequiel 47. Ele fala de um rio que brota do altar e vai crescendo, crescendo, e por onde ele passa, ele leva a vida de Deus a outras pessoas. Talvez, querido irmão, querida irmã, a sua vida tenha sido motivo de lágrimas, de dores para algumas pessoas. Mas agora, se você aceitar esse convite, o motivo será de alegria para a sua família, para aqueles que estão te rodeando. É um convite. Eu sei que aqui a maioria daqui já são crentes, já entregaram o seu coração a Jesus, mas a vida prática demonstra que muitos estão muito longe daquilo que acabam falando. Esse convite é um convite para uma intimidade, é um convite para uma vida de oração, é um convite para uma vida de dedicação a Deus, de sacrifício. É o convite para deixar algumas coisas de lado, para se focar nas outras. É o convite para deixar de analisar um sermão teologicamente, mas viver essa palavra de maneira que traga frutos em sua vida. Nós estamos buscando fontes que não nos trarão vida. Mas Jesus diz: vinde a mim e beba dessa água. Vinde a mim, apenas Ele. Não a uma religião, não a conceitos, mas uma vida de busca a Deus, sincera, verdadeira. Esse convite é para você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, os cristãos, eles estão tão inundados por águas estranhas, que eles estão se satisfazendo com poucas coisas, com pouca presença de Deus, estão se satisfazendo com migalhas. Mas o nosso Deus é o Deus que quer que nós transbordemos de rios de água viva. Ele está dizendo para você: olha, pare com isso, comece a me buscar verdadeiramente, pague um preço de uma vida de oração, de uma vida de busca, de intimidade, me conheça, experimente tudo aquilo que eu tenho para te dar. É isso que Deus quer fazer. É esse convite que o Senhor faz a você. Ele sabe que você é crente, que um dia já decidiu por Ele, mas Ele está sentindo a sua falta nos momentos de oração na sua casa, no dobrar dos seus joelhos, nos seus posicionamentos. Tem muito crente aí com a cabeça
mais mundana do que com a cabeça em Cristo, porque tem bebido de fontes estragadas. Eu quero que você se comprometa. Eu não vou te chamar aqui à frente, não precisa não, irmãos, mas eu quero que você se comprometa no seu coração essa noite, a sair daqui e refletir nesse convite. Esse convite é um convite pessoal, ele é universal, é para todos, mas é um convite que é específico para você. É um convite que lhe chama a um posicionamento. É um convite que lhe traz uma promessa. É um convite maravilhoso, porque você não merecia nada, mas Ele clama em alta voz para que você possa beber dessa água, que você possa realmente ter uma nova vida de oração, uma busca diferente, um comprometimento diferente com as coisas de Deus. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, pedindo a misericórdia do Senhor, para que cada um de nós, Deus, possamos crescer no conhecimento do Senhor, em experimentar mais a Ti, Deus, através da palavra, através de uma vida de oração, através da revelação que o Senhor traz, que possamos ouvir Sua voz, que possamos ser orientados pelo Senhor. Não nos deixe, Deus, levarmos a nossa vida como estamos levando, como se o Senhor não fosse real, como se a nossa vontade ela fosse a principal coisa. Não, Deus, mas que o Senhor esteja fazendo com que cada um de nós possamos subir o nível de espiritualidade e nos aprofundarmos no Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor está clamando para que nós olhemos para o Senhor e bebemos dessa água, mas nós precisamos, Deus, ajuda do Senhor para nos posicionarmos, para buscarmos mais, para vivermos mais o Senhor, ó Pai. Que essa igreja, ela cresça, Deus, nesse sentido, cresça em espiritualidade. Tudo que o Senhor tem feito aqui, Deus, em nós somos gratos. O Senhor tem abençoado, as pessoas têm chegado, nós temos uma igreja grande, bonita, recursos, mas tudo isso aqui não é nada, Deus, se o nosso coração não estiver profundamente voltado para Ti. Não queremos ser apenas um ajuntamento de gente, queremos ser um ajuntamento, uma assembleia santa, de pessoas que têm o mesmo propósito: honrá-lo, adorá-lo e proclamá-lo. É o que eu peço, em nome de Jesus.